Estamos quase chegando aí no momento, às 5 horas, a nossa meditação, falando sobre 12 cenas da morte de Jesus, segundo escreveu Marcos. Então vamos agora, hoje temos a terceira e a quarta cena. Então vamos lá, falamos sobre a primeira, que nós estudamos aqui ontem, foi uma maravilha estudarmos a palavra de Deus. E a primeira foi a unção de Maria com perfume de alabastro, de nardo puro no alabastro, quebrou, derramou sobre a cabeça de Jesus. E as pessoas que estavam lá, Judas começou, depois os discípulos entraram na roda, e depois os que estavam na sala começaram a dizer que era um desperdício. Aí nós aprendemos que quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, sempre há oposição, sempre o diabo levanta alguém para se opor. A segunda cena foi a cena da ceia. Então nós vimos também que Jesus, aquela ceia foi uma ceia complicada. Jesus na ceia com os 12, e era Páscoa, ele celebrando a Páscoa, instituindo a ceia, e o traidor estava ali, o demônio, o diabo estava usando Judas para atrair o Senhor, para ser um falso discípulo. Então a gente percebe que não é diferente hoje também. Nós vivemos momentos em que a gente sofre oposição e nós temos que permanecer firmes e continuar. Hoje você abra a sua Bíblia aí comigo novamente, em Marcos capítulo 14. Por favor, Marcos capítulo 14, nós vamos estudar a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 14, nós aprendemos o seguinte: nós aprendemos sobre a oração do Senhor e logo após também a quarta cena, que é a prisão. Vamos estudar. Antes vamos orar e vamos estudar a palavra de Deus. Obrigado, Deus, pelo momento que nós temos de poder transmitir a Tua palavra. Ler, receber a Tua palavra como guia, orientação, lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado, Senhor. Bíblia é o livro. Então nós temos o livro. A Bíblia é o livro. As Escrituras é o conteúdo. O conteúdo que está aqui, as Escrituras, o conteúdo. E a palavra é a revelação. Tem muita gente que tem um livro, mas não conhece as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, disse Jesus. E muita gente até conhece um pouco das Escrituras. Eu estou lendo atualmente um livro budista. E o rapaz cita várias passagens da Bíblia completamente errado, dizendo que a verdade é o interior da gente, que nós precisamos conhecer a nossa verdade, o nosso ser, e não está falando de Jesus, que ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos para Marcos 14, abra aí a sua Bíblia comigo, Marcos 14, vamos ler aqui o momento em que o Senhor está no versículo 32, o Senhor ele sai da ceia e Jesus vai para o Getsêmani orar, como eu disse ontem. Diz assim: então foram, 32, então foram para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é uma palavra hebraica que quer dizer prensa de azeite, ou fazer azeite, prensar a azeitona para fazer azeite. Eu estive também no lugar onde Jesus esteve aqui no Getsêmani, lá em Israel. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus tinha um cuidado muito especial com esses três. Tinha os 12, tinha os 3. João era o discípulo amado que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. E Pedro era o preferido do Senhor no sentido de liderar o grupo, de liderar a igreja. E começou a ficar, olha só, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, versículo 33, e começou a ficar aflito e angustiado. Jesus, 100% homem, está aflito e angustiado. Nós podemos estar nessa situação por causa do Covid-19. Aflito, angustiado, orando a Deus, pedindo para que o Senhor coloque um basta nisso. E lhes disse, olha o que Jesus disse com aflição, angústia. Angústia é uma dor na alma. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste. Já pensou?
numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. O que o Senhor Jesus está dizendo? Eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou triste. E ele diz ainda mais, numa tristeza mortal. Presta atenção, querido. Se ele está com uma tristeza mortal, então ele está morrendo. Ou ele vai morrer. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Presta atenção no texto. Ele afasta um pouco mais, ora intensamente e pede a Deus para que afaste dele aquela hora, não a cruz. E ele declara o seguinte, e dizia, Abba, Pai, ô Paizinho, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que Jesus está dizendo? Jesus está pedindo para não morrer no Getsemane. Livra-me desta hora, não é a hora da crucificação, porque Jesus veio para morrer na cruz, ele não ia pedir uma coisa dessa. Ele está angustiado, ele está aflito, está morrendo. A Bíblia diz que seu suor, em outro texto, diz que o seu suor transformava em gotas de sangue. Jesus estava numa pressão tremenda. O Getsemane, eu posso imaginar o Getsemane sendo oprimindo o Senhor Jesus, os demônios oprimindo, assim como fez com ele lá no Monte da Tentação. Agora os demônios estão oprimindo o Senhor, ele está angustiado, e Jesus, 100% homem, ele vai morrer. Aí ele pede para que o Pai passe aquela hora, que não deixe ele morrer ali. Ele é cordeiro, ele tem que ir para a cruz, ele tem que morrer na cruz. Então voltou para os seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois eu quero falar um pouco sobre os discípulos dormindo, mas vamos ver o que a Bíblia diz lá em Hebreus. Abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, o Senhor está dizendo justamente o que nós acabamos de dizer. 5, 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e em lágrimas. Getsemane. Ele dirigiu em alta voz orações e súplicas com lágrimas àquele que o podia livrar da morte. Aquele que podia salvar da morte. Jesus orou para ser salvo da morte. A Bíblia diz, sendo ouvido. Então Deus ouviu Jesus orando no Getsemane, porque ele estava morrendo, e o Senhor então o ouviu e o salvou, e ele não morreu ali. Aí diz, e ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação não é para todo mundo, não é salvação universalista, é salvação para aqueles que lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Prestou atenção? Jesus ia morrer no Getsemane. Ele ora pedindo que Deus o livre e ele não morreu ali. Os discípulos estavam dormindo. A Bíblia diz que a igreja está dormindo. Lá em Mateus capítulo 25, fala das 10 virgens. E as 10 estavam dormindo, as prudentes e as loucas. E acordaram quando ouviram o brado. O noivo está chegando, elas acordaram. As loucas insensatas estavam com a vasilha, a lamparina sem azeite. E as prudentes estavam com a lamparina com azeite. Azeite significa o Espírito Santo da nossa vida. Então muitos estão dormindo, mas muitos já estão sem o azeite, sem o Espírito Santo, mesmo dentro da igreja. Aí quando o noivo chega, você não tem como encontrar com ele, caminhar ao seu encontro. Aí elas foram comprar, as insensatas. Foram, quando voltaram, a porta estava fechada. Olha bem, o noivo entrou na casa onde estavam as virgens. Então a casa é aqui.
o noivo entrou e a porta foi fechada, a porta da graça fechada. E aí quando as loucas chegaram, bateram na porta: abre-nos a porta, Senhor. Não vos conheço, é tarde demais. Primeira cena, nós falamos aqui, foi a cena da unção. Segunda cena, a cena da ceia. Terceira cena, a oração de Jesus no Getsemane, e Jesus foi ouvido e ele foi para o Calvário. Outra coisa que eu ia esquecendo, lá em Mateus capítulo 20, não, em Lucas 22, 43, diz o seguinte, que quando Jesus estava orando no Getsemane, veio um anjo do céu para fortalecer Jesus. Jesus estava morrendo, pediu ao Pai, e o Senhor Deus enviou, o Pai enviou um anjo para fortalecer o Senhor Jesus. Lá na cruz não teve anjo nenhum. Jesus foi para a cruz como cordeiro e ele não clamou para se livrar da cruz. Coisa que às vezes você não ouve por aí. Vamos para a quarta cena, 14:43. Agora é o momento em que a prisão acontece. É quando os discípulos estão no Getsemane e lá mesmo, naquele jardim, aparecem os guardas. Aparece Judas juntamente com a multidão de homens com varapaus, com armas, soldados que vieram para prender o Senhor. Capítulo 14, versículo 43. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele que eu beijar, entre a multidão lá, aquele que eu beijar, esse é Jesus. 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre. Sabe que Jesus é mestre, sabe que o Senhor Jesus é o Senhor, sabe que Ele é Deus, sabe que Ele é o Salvador, mas é um traidor. Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estava perto, que é Pedro, puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Pedro fez isso. Ele tem uma espada escondida e ele lança a mão na espada e corta a orelha de Malco, que é servo do sumo sacerdote. E Jesus falou para eles: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Irmãos, olha que cena. Aí os discípulos estão dormindo, agora os inimigos chegam para prender Jesus, os algozes, e Jesus se entrega a eles. Sabe o que acontece? Todos os discípulos abandonam o Senhor. Quantas vezes nós sofremos abandono de irmãos, de amigos, decepções? Jesus também passou por isso. Mas tem uma cena aqui interessante. Um jovem, versículo 51, um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Ele não era um dos discípulos, não era um dos apóstolos. E possivelmente tem tudo a ver, segundo a palavra, porque só ele narra esse fato. É o próprio Marcos. Ele estava e era jovem. Os outros não eram tão jovens assim, os apóstolos. Esse era jovem. Estava seguindo Jesus com um lençol. Quando tentaram prendê-lo, aí botou a mão nele, ele largou o lençol. E a Bíblia diz, 52, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Que cena terrível. Lá no Getsemane, Jesus ficou liberto da morte, que ele ia morrer com o suor transformando em gotas de sangue. Ele estava triste, com uma tristeza mortal, ele declarou. Deus ouviu, anjo veio, socorreu o Senhor Jesus. Mas os demônios estão ainda ali querendo acabar com o Senhor ali. Prenderam Jesus e os discípulos fugiram. Há momentos que fogem, há momentos de tribulação em que muitos não aguentam. Mas nós precisamos permanecer fiéis até a morte para receber a coroa da vida, diz a palavra. Amém. Agora, Marcos fugiu nu, pelado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos passando por um momento difícil, nós ficamos muitas vezes sem razão de vida, sem saber o que fazer. E nós fazemos muita coisa errada.
Por exemplo, nesse Covid-19, há muita gente crendo em muitas feitiçarias, macumbarias, superstições. Coloca alho não sei aonde, coloca isso aqui, aquilo lá, para tirar, pode até afastar vampiro, mas jamais vai tirar o coronavírus. Aí as pessoas começam a inventar. E aqueles que começam a crer em tudo, tudo que se fala, a pessoa crê, começa a crer. Nós temos que, na tribulação, temos que colocar a nossa mente racional para crermos em Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Deus. Não esqueça, aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, aconteceu com Marcos, pode acontecer comigo. Verdade. Ficarmos apavorados. Mas não tira o foco de Jesus. Jesus. A Bíblia fala que nós devemos estar olhando, fixando os nossos olhos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está nele. A nossa fé vem dele e volta para ele. Nós vamos cantar, já que falamos aqui sobre oração, vamos cantar, eu e a Marta, cantar uma música do nosso primeiro disco, que meu irmão fez também, Moisés e Dionéia Azevedo, compor esta música, letra e música deles, que é uma música linda. O título é Senhor, Nós Oramos. É uma música que fala que às vezes o Senhor ouve a nossa oração, às vezes o Senhor não ouve a nossa oração. Há 4 maneiras de Deus responder a oração. A primeira é sim. A segunda é não. A terceira é espera. E a quarta é, olha só, talvez. Lá em Lamentações, capítulo 3, diz assim: coloque a boca no pó, talvez haja esperança. Espera, número 13. Senhor, nós oramos. Querido Pai, sabemos
nome oramos. Muito bom. Quero mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo aqui na América, lá no Brasil. Quero mandar um abraço para os membros da Igreja Palavra Pura, aqui em Bethlehem, lá em New Jersey, na cidade de Fairview. Deus abençoe muito vocês, é um prazer grande poder transmitir a palavra de Deus para quem ama, para quem gosta, para quem tem sede da palavra. Eu fui chamado para isso, para transmitir o recado de Deus para o seu coração, o conhecimento, a revelação que o Senhor tem colocado na minha alma, para que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente.